Existe um tipo de frio que não vem do vento, não vem da neve, não vem da noite de inverno, não vem de nenhuma janela aberta. Ele não tem origem. Ele simplesmente chega, como a ausência chega, como o silêncio chega depois de um grito. Os moradores de Várzea Negra sabiam disso antes de saber o nome para o que sabiam. Eles chamavam de o andante, não o frio andante, apenas o andante, como se ele fosse uma pessoa, como se ele tivesse intenção, talvez porque tivesse. Marcos Veiga chegou a Várzea Negra numa terça-feira de outubro, com o carro cheio de equipamentos de filmagem e uma garrafa térmica de café que já estava fria. 34 anos, cinegrafista freelancer, divorciado há 2, sem filhos, sem contrato fixo, sem planos para o próximo mês. O tipo de homem que aceita trabalhos estranhos, porque trabalhos estranhos são os únicos que pagam bem quando você está devendo 3 meses de aluguel. O trabalho era simples, pelo menos no papel. Documentar os últimos moradores de uma cidade fantasma no interior do Mato Grosso. Material para um canal de documentários da internet. 3 dias, 48 horas de material bruto, R$10 mil. O GPS havia parado de funcionar 40 quilômetros antes. O último sinal de celular, 92 quilômetros atrás. Ele contou os postes de luz às beiras da estrada de terra. Parou de contar no 50º, porque percebeu que nenhum deles tinha lâmpada. Ótimo, murmurou para si mesmo. Ótimo começo. Várzea Negra apareceu no final de uma curva longa, como uma cicatriz no meio do cerrado. 12 casas, uma igreja, o que tinha sido uma padaria, com as telhas afundadas para dentro como um crânio que cedeu, e uma placa na entrada da estrada principal que dizia, em letras vermelhas, que alguém havia pintado recentemente por cima do nome da cidade: "Não durma aqui". Marcos parou o carro. Olhou para a placa por um longo tempo. Depois ligou a câmera e filmou. A única pessoa que o recebeu foi Dona Glória, 73 anos, cabelos brancos presos numa trança que descia pela espinha como uma cobra morta. Ela o esperava na varanda da casa maior, numa cadeira de vime, com as mãos no colo e os olhos fixos na estrada, como se soubesse exatamente quando ele ia chegar. "Você é o da câmera", ela disse. Não era uma pergunta. Marcos Veiga. Ele estendeu a mão. Ela não a apertou. "Eu sei quem você é. Você vai querer falar com os outros. Tem mais 4. Mas o seu Benedito não fala com estranhos. E a Tânia não fala com ninguém desde março. Sobra eu, o Dário e o menino." "Qual menino?" Ela olhou para ele com uma expressão que não era bem pena, mas era parente próxima dela. "Você vai ver." O quarto que ela ofereceu cheirava a umidade velha e a algo por baixo da umidade. Algo mais orgânico, mais profundo, como terra que foi mexida depois de muito tempo parada. Marcos abriu a janela, mas o ar de fora não era melhor. Tinha um cheiro de queimado que não vinha de nenhuma direção específica. Vinha de todo lugar ao mesmo tempo ou de lugar nenhum. Ele montou os equipamentos na mesa de madeira, carregou os HDs externos, revisou as baterias. Trabalho mecânico. O tipo de ritual que impede a mente de fazer perguntas. Mas, quando desligou a luz para dormir, a pergunta veio mesmo assim. Por que ninguém havia tentado dormir naquela cidade? Dário tinha 58 anos e o corpo de alguém que passou a vida inteira carregando coisas pesadas. Ombros largos, costas arqueadas, mãos que pareciam ferramentas. Ele encontrou Marcos na manhã seguinte no que restava da praça central, sentado numa mureta de pedra, fumando um cigarro de palha e olhando para o chão. "Você dormiu?" ele perguntou, sem olhar para cima. "Tentei", disse Marcos, que havia passado a noite acordado sem entender bem por quê. Não havia barulho, não havia nada perturbador. Era exatamente isso que o perturbava. A cidade é muito silenciosa. De noite é. Dário tragou fundo. De noite aqui é o silêncio mais silencioso que existe. Sabe por quê? Porque nenhum animal fica aqui depois do anoitecer. Nem inseto.
Nada. Marcos ligou a câmera discretamente. Por causa do andante? Dário olhou para ele pela primeira vez. Tinha os olhos de uma cor indefinida, nem castanhos, nem verdes, como água de rio depois da chuva. Quem te contou sobre ele? Dona Glória mencionou o nome. Ela não deveria. Ele jogou o cigarro no chão, pisou nele com cuidado excessivo, como se estivesse certificando-se de que estava completamente apagado. O que você sabe sobre o frio? Dário perguntou. Que é uma queda de temperatura. Não. Ele balançou a cabeça devagar. Frio é uma ausência. Frio é a ausência de calor. Não é uma coisa que existe, é uma coisa que falta. Marcos esperou. O andante é assim. Ele não é uma coisa, é uma falta, uma ausência que aprendeu a andar. Dário contou a história como quem recita algo que aprendeu de cor, sem prazer, sem emoção. A voz plana de quem já passou da fase em que acredita que pode ser ouvido. Havia começado 6 anos, não com o andante, mas com os animais. Os cachorros foram os primeiros. Pararam de latir, depois pararam de comer, depois simplesmente desapareceram. Não morreram, não fugiram, desapareceram, como se nunca tivessem existido. Depois vieram os cheiros, um odor de queimado que não tinha fonte, que aparecia e desaparecia sem aviso, mais forte em algumas noites do que outras. Alguns moradores diziam sentir um cheiro de carne fria, o tipo de cheiro de carne que ficou longa demais fora do calor necessário para estar viva. Depois veio o primeiro caso. Paulo... Dário disse o nome como se custasse algo. 51 anos. Acordou numa manhã reclamando que não sentia os pés. Pensamos que era circulação. Chamamos o médico da cidade vizinha, mas ele levou 2 dias para chegar e quando chegou, Paulo já não sentia as pernas até o joelho. Que diagnóstico deram? Nenhum que fizesse sentido. O médico ficou pálido quando examinou ele. Me chamou de lado e disse... Dário parou. Olhou para o céu por um momento. Disse que o tecido estava desorganizado, que as células pareciam não saber mais o que eram. O silêncio que se seguiu tinha um peso físico. Paulo morreu? Paulo... Dário hesitou na palavra como quem hesita na beira de um precipício. Paulo deixou de existir. É diferente. Morrer é quando o seu corpo para. O que aconteceu com Paulo foi quando seu corpo esqueceu como ser um corpo. Marcos viu o menino pela primeira vez naquela tarde. Estava filmando as casas abandonadas quando percebeu uma figura pequena no fim da rua, parada na frente da igreja. 8, talvez 9 anos, cabelo escuro, roupas que pareciam velhas demais para uma criança, pés descalços na terra ressecada. Ei! Marcos acenou. Oi! O menino virou devagar, como quem vira não porque ouviu, mas porque já sabia. E mesmo a essa distância, mesmo com a câmera no olho, Marcos sentiu algo errado. Algo na geometria do rosto do menino. Como se as proporções estivessem corretas, mas a intenção por trás delas não estivesse. Ele abaixou a câmera e o menino havia sumido. Não tinha virado a esquina, não tinha entrado em nenhum lugar. Estava ali e depois não estava. Simples assim, como uma luz que apaga. Naquela noite, Dona Glória serviu um caldo de legumes que Marcos comeu sem fome, sentado à mesa dela enquanto ela tricotava algo que nunca parecia aumentar de tamanho. O menino, ele disse. Ela não parou de tricotar. O Daniel. É filho de alguém aqui? Era. A agulha clicou. Clicou de novo. Sua mãe foi uma das primeiras, depois de Paulo Ramos. Ela foi... Glória parou, escolheu a palavra. Foi desmanchando. Em 2 semanas. O menino ficou. Nós cuidamos dele até onde pudemos, mas ele começou a andar pela cidade sozinho, de dia e de noite. E quando tentávamos colocá-lo dentro de casa, ele chorava um choro que não parecia vir da boca dele. Parecia vir de dentro das paredes. E agora? Agora ele anda. Ela disse isso com a simplicidade de quem descreve o clima. Não dorme, não come, pelo menos não em frente a gente. Está aqui há 3 anos assim. Às vezes a gente o vê, às vezes por dias a gente não o vê. Alguém tentou tirá-lo daqui? Levar para um abrigo, uma cidade maior? Pela primeira vez, Dona Glória parou de tricotar. Tentamos. Uma vez.
Ela olhou para Marcos com os olhos que continham algo que ele levou um momento para identificar como terror antigo, do tipo que já virou cicatriz. O carro parou a 3 quilômetros daqui. Não o motor, não o pneu. O carro parou porque o Daniel parou de existir no banco de trás. E quando olhamos de volta para a cidade, ele estava lá na estrada, nos olhando, de pé, imóvel. Marcos sentiu a temperatura do quarto cair 2 graus. Não era vento, não era a janela, era a ausência. Na segunda noite, Marcos acordou às 3h12 da manhã. Não acordou com um barulho, acordou com a ausência de barulho. Um silêncio tão completo, tão físico, que era como acordar dentro de concreto. Mas havia algo mais. Um cheiro. O cheiro de queimado que Dário havia mencionado, mais forte agora, e por baixo dele outra coisa. Algo entre metal e carne crua e a terra molhada de um lugar que nunca vê sol. Ele ficou imóvel por 1 minuto inteiro, escutando o nada. Então a temperatura caiu. Não gradualmente, não como acontece quando uma janela abre. Caiu como a luz cai quando uma lâmpada explode. De uma vez, completa, sem transição. Em 1 segundo, o quarto estava razoavelmente morno e no segundo seguinte, Marcos podia ver sua própria respiração como névoa branca na escuridão. Ele alcançou o celular, sem sinal, mas a lanterna funcionava. Varreu o quarto com a luz. Cama, mesa, armário, porta. Tudo normal, tudo estático. Mas a câmera que havia deixado sobre a mesa, apontada para a janela como medida de precaução, a câmera estava gravando. A luz vermelha de gravação pulsava no escuro. Ele não ligou a câmera antes de dormir. Marcos pegou a câmera com os dedos que já doíam de frio e olhou pelo visor. Do lado de fora da janela, a rua estava vazia. Mas no canto inferior esquerdo da imagem, ali onde a rua encontrava a sombra do beiral do telhado vizinho, havia uma forma. Não era uma sombra. Sombras precisam de luz para existir, e não havia luz nenhuma naquela direção. Era uma ausência no formato de algo humano. Uma lacuna na textura do escuro. Como se o escuro em torno dela fosse sólido e ela fosse o buraco onde a solidez não alcançava. Ela não se movia. Mas ela estava mais próxima do que tinha sido 1 segundo atrás. Marcos tinha certeza disso, embora não houvesse visto nenhum movimento. Era mais próxima da mesma forma que você sabe que alguém se aproximou de você mesmo de olhos fechados, pela qualidade da presença, pelo volume que ela ocupa no ar. Ele abaixou a câmera. Errou. Quando levantou de volta, a forma estava do outro lado da rua. Quando biscou, estava sob a janela. Quando respirou fundo e recusou-se a biscar de novo, ficou olhando para ela por 43 segundos que contou mentalmente. E ela não se moveu. Mas na 44ª contagem, o vidro da janela começou a ficar branco por dentro. Não era gelo. Era ausência de temperatura. Era o vidro esquecendo que tinha uma função. Marcos recuou até a parede do fundo do quarto e ficou ali até o amanhecer, que chegou sem que a forma desaparecesse. Ela simplesmente parou de ser visível quando a luz chegou, o que era diferente de ir embora. A Tânia morava na 3ª casa da rua principal. Dona Glória havia dito que ela não falava com ninguém desde março, mas não havia explicado o porquê. Marcos descobriu o porquê quando bateu na porta e ela abriu. Tânia tinha uns 40 anos, talvez menos, talvez mais. Era difícil dizer porque o rosto dela tinha a qualidade de algo que ficou exposto ao frio por muito tempo, que perdeu a maleabilidade que distingue o vivo do não vivo. Os olhos eram o maior problema. Não havia nada de errado com eles anatomicamente, mas eles não piscavam no ritmo certo, ficavam abertos por tempo demais, fechavam por tempo demais. Você veio perguntar sobre o andante, ela disse. Não era uma pergunta, assim como não havia sido pergunta quando Dona Glória dissera que ele era o da câmera. Vim, se você quiser falar. Ela o deixou entrar sem dizer mais nada. A casa era escura.
as janelas cobertas com panos grossos, uma lamparina de querosene na mesa da sala criando sombras que se moviam mais do que deveriam. Eu o vi de perto, ela disse, sentando-se no chão com as pernas cruzadas, de costas para a parede. Marcos ficou de pé. A maioria das pessoas que o vê de perto não consegue descrever depois, porque a mente recusa, mas eu consigo. O que é ele? Tânia fechou os olhos por tempo longo demais. Você conhece aquela sensação quando você está prestes a lembrar de algo e a lembrança não vem? Aquele vácuo no pensamento? Aquele espaço onde deveria haver informação e não há? Sim, ele é isso. Mas grande, mas vivo. Ela abriu os olhos. Não piscou. Ele é um buraco no conceito. Onde ele pisa, o conceito de calor deixa de existir. Não a temperatura. O conceito. O entendimento de que as coisas podem ter calor. E quando um ser vivo fica muito perto por muito tempo, as células dele começam a esquecer. Esquecem como ser quentes. Esquecem como ser coesas. Esquecem como ser. Como ele surgiu? Não surgiu. Sempre esteve. Ela disse isso com a certeza de quem diz que o sol sempre esteve. A gente é que chegou no lugar onde ele estava. Construímos aqui, plantamos aqui, ficamos aqui. E o lugar onde ele está é aqui. E não dá para sair? Tânia olhou para ele com aqueles olhos que piscavam errado. Você acha que os que ficaram aqui ficaram por escolha? Ela mostrou o braço esquerdo então. Da altura do cotovelo para baixo, a pele tinha uma qualidade estranha. Não estava machucada, não estava necrosada, não havia nenhum dano visível. Mas quando ela movia os dedos, o movimento tinha 1/10 de segundo de atraso em relação à intenção, como se a mão não tivesse certeza de que deveria se mover. 3 semanas atrás, ela disse, fui buscar água do poço de madrugada. Ele estava lá, perto demais, por tempo demais. Ela abaixou o braço. Agora esta parte de mim não sabe ao certo o que é. Marcos olhou para o braço e sentiu seu estômago contrair. Você precisa sair daqui. Não posso. Por quê? Ela olhou para ele com uma paciência que era quase tão aterrorizante quanto o braço. Você acha que os que ficaram aqui ficaram por escolha? Ela ergueu o braço de novo. Essa parte de mim não existe em nenhum outro lugar além de onde ele está. Marcos decidiu sair na manhã do 3º dia. Ele havia decidido isso antes de dormir, enquanto fazia o upload do material nos HDs externos e tentava não pensar em tudo o que havia ouvido. Ia embora cedo, ia pegar a estrada enquanto havia luz, ia chegar na cidade mais próxima e ia ligar para o contratante e devolver metade do dinheiro se necessário. Ele havia decidido isso, mas quando acordou, a porta do seu quarto estava aberta. Ele havia trancado antes de dormir. Havia verificado 2 vezes como fazia desde a 2ª noite. A chave ainda estava na fechadura, por dentro. A porta estava aberta. E no chão, da soleira até a cama, havia pegadas. Pegadas de criança, pequenas, descalças, com os dedos bem marcados na fina camada de poeira que cobria o piso de madeira. Iam da porta até ao lado da cama. Paravam ali. Não voltavam. Marcos saiu do quarto com a câmera ligada e o coração num ritmo que ele não reconhecia como seu. A casa de Dona Glória estava vazia. A cozinha, a sala, o corredor, a cadeira de vime na varanda, imóvel. Ele foi até a casa de Dário. Bateu. Esperou. Bateu de novo. A porta abriu devagar e Dário apareceu com um rosto que Marcos não havia visto nele antes. Não era medo, porque medo pressupõe surpresa. E o que estava no rosto de Dário era a ausência de surpresa. Era resignação, o rosto de quem estava esperando. Ele andou esta noite, Dário disse. Eu sei, ele entrou no meu quarto. Dário fechou os olhos. As crianças não têm medo, ou o Daniel não tem mais. Quando ele fica perto, fica fácil para ele também. Eu preciso sair daqui agora, Dário. Preciso do meu carro. Seu carro está na frente da sua casa. Então Mas você deveria olhar para o mapa antes de sair. Marcos parou. Por quê? Dário o olhou com os olhos da cor de água de rio. Porque o andante andou muito esta noite. E quando ele anda muito,
O lugar onde ele estava e o lugar onde ele está agora são dois lugares diferentes. Ele pausou. A estrada que você entrou pode não levar mais aonde você entrou. Marcos foi mesmo assim. Colocou os HDs no carro, jogou o resto do equipamento no banco traseiro, não olhou para trás quando saiu de Várzea Negra, não olhou para a placa que dizia "Não durma aqui", não olhou para a figura pequena que ele podia sentir parada na beira da estrada mesmo sem ver. Dirigiu. Por 40 minutos, dirigiu, e o cerrado era o cerrado, e a estrada de terra era a estrada de terra, e o coração foi voltando ao ritmo normal e ele começou a pensar em banho quente, em pizza, em sinal de celular. E então virou uma curva longa. E Várzea Negra estava lá. 12 casas, uma igreja, o que tinha sido uma padaria. E a placa: "Não durma aqui". Ele parou o carro. Ficou imóvel por 1 minuto que durou 1 hora. Depois tentou de novo. Saiu pela estrada oposta. Direção norte, ele achava. 45 minutos, curva longa. Várzea Negra. Sul, 30 minutos, desvio à esquerda por uma trilha que ele não havia notado antes. Várzea Negra. Ele parou o carro no meio da rua principal e pousou a testa no volante e ficou assim até que a respiração voltasse a ser algo que ele controlava. Dona Glória estava na varanda quando ele voltou. Ela não disse nada. Apenas o olhou com aquela expressão que não era bem pena, mas era parente dela. Naquela noite que Marcos passou acordado, de novo, com a câmera apontada para a janela e as costas contra a parede, ele revisou todo o material que havia gravado. Horas de depoimentos, planos da cidade, as casas abandonadas com seus interiores de poeira e abandono. E então chegou ao material da segunda noite. A câmera havia gravado 4 horas e 32 minutos. Ele havia visto os primeiros 40 segundos antes de baixá-la, quando a forma estava sob a janela. Ele assistiu tudo agora. Por 3 horas e 50 minutos, a rua estava vazia. Na marca de 3 horas e 51 minutos, a forma aparecia no canto inferior esquerdo, exatamente onde havia aparecido quando ele havia olhado. Imóvel. Ausente, mas presente. Na marca de 4 horas e 2 minutos, ela estava sobre a janela. Marcos se lembrou de ter piscado e vê-la se mover. Mas na câmera, ela não se movia. Ela simplesmente estava em um lugar e depois estava em outro, sem transição. O arquivo de vídeo não pulava. Os frames eram contínuos. Ela apenas estava aqui e depois estava ali, como se o espaço entre os 2 pontos não existisse para ela. Às 4 horas e 12 minutos, ela estava sob a janela. E então virou o rosto. Não havia rosto. Havia uma superfície lisa onde deveria haver rosto. E nessa superfície havia o que Marcos levou um momento para reconhecer como buracos, não olhos, buracos, ausências no formato de olhos. E eles estavam apontados diretamente para a câmera. Diretamente para a câmera, como se soubesse que a câmera estava ali. Como se soubesse que Marcos estaria assistindo mais tarde. Nas próximas 2 horas e 20 minutos, ela ficou imóvel sob a janela. E às 4 horas e 32 minutos, exatamente quando a câmera parou de gravar porque a bateria havia acabado, ela havia dado um passo em direção à janela. Apenas um. Mas era um passo. Marcos Veiga está em Várzea Negra há 4 meses. Ele sabe disso porque conta os dias num caderno. Acordei, comi, gravei. Dia 1. Dia 2. Dia 47. Dia 119. Conta, porque se parar de contar, vai perder a noção de que o tempo passa. E se perder a noção de que o tempo passa, vai perder alguma outra coisa em seguida. Algo maior, algo que ele não tem nome, mas que reconhece como essencial. As estradas ainda voltam para Várzea Negra. Ele parou de tentar. Dário desapareceu no mês passado, não da cidade, da realidade. Simplesmente parou de estar onde estava, como os cachorros anos antes. A cadeira de vime de Dona Glória balança sozinha nas noites de vento, mas ela ainda está ali. Ainda tricota, ainda escolhe as palavras com o cuidado de quem sabe que são as últimas.
O braço de Tânia agora vai até o ombro. Ela ainda consegue mover os dedos, mas quando perguntam o que sente, ela responde: nada. O braço não sabe o que é. E o Daniel ainda anda, de dia e de noite, descalço, com aquele rosto de proporções corretas e intenção errada. Marcos o encontrou uma vez na beira do poço, olhando para dentro da água. Daniel! O menino virou. Os olhos eram normais, eram os olhos de uma criança, e por um segundo apenas, Marcos viu o menino que havia sido, assustado e perdido e querendo a mãe. E sentiu o peito apertar com uma dor que era quase alívio, porque era completamente humana. Ele vai te pegar, o Daniel disse, com a voz de uma criança de 8 anos que já não tem medo de nada, porque já perdeu tudo que o medo protege. Você sente, né? O frio nas pontas dos dedos, aquele formigamento. Marcos olhou para as mãos. As pontas dos dedos estavam frias. Haviam estado frias desde o segundo dia. Ele havia parado de notar. Quando você não notar mais, o Daniel disse, é porque já era. E virou de volta para o poço. Esta noite, Marcos vai revisar o material de novo. 4 meses de gravação, centenas de horas. Vai procurar o andante em cada frame, vai tentar entender o padrão, vai tentar encontrar a lógica no ilógico, porque a lógica é uma coisa quente, uma coisa que tem estrutura e coesão, e enquanto ele conseguir pensar com lógica, ele ainda sabe o que é. Mas os dedos estão mais frios hoje do que ontem, e ontem estavam mais frios do que antes de ontem. E ele está com dificuldade de lembrar como era a sensação de quente. Não a temperatura, o conceito. Lá fora, na rua, uma ausência no formato de algo humano anda sem se mover de lugar nenhum para lugar nenhum. E onde pisa, o chão não esquece logo. Leva 1 hora, 2 horas, uma noite inteira. Mas esquece. Tudo esquece. No fim. Tudo aprende a não saber o que é. O material gravado por Marcos Veiga foi recuperado de um HD externo encontrado na beira de uma estrada de terra no Mato Grosso, a 92 quilômetros de um ponto que não consta em nenhum mapa. Não havia nenhuma cidade naquela região. Marcos Veiga está oficialmente desaparecido desde novembro. Nenhum dos outros nomes mencionados pôde ser localizado.